Pela manhã nós ministramos uma palavra, a palavra será a mesma, mas nós separamos sempre o último domingo do mês para trazer uma palavra às famílias, né? E eu tenho certeza que você será edificado com essa palavra. Amém, irmãos? Sua família está aqui, se não está, mas você pode levar essa palavra e compartilhar com ele ou com ela. Amém, irmãos? Vamos avançar. Abra, por favor, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. É um versículo bastante conhecido, inclusive até pelo povo brasileiro, né? Porque o nosso presidente sempre cita esse versículo. O que está escrito aí na sua Bíblia? O que está escrito na sua Bíblia? Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. Não, fala. Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. É muita gente falando junto, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. E conhecereis. Quantos creem nisso? Amém. Graças a Deus, né? Mas algo interessante, irmãos, que a gente precisa observar, o contexto desse versículo. Volta um pouquinho lá no versículo 31. Lá no versículo 31, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E completa aí: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pegamos, às vezes, alguns versículos, né, na Bíblia, isolado, e repetimos, não há problema algum. Mas é importante a gente entender o contexto, né? Porque há informações importantes que podem lhe ajudar a avançar, a que essa palavra seja realmente, de fato, rema na sua vida. Um detalhe importante que ele cita aqui: se vós permanecerdes em mim. Eu gosto muito dessa palavra permanecer. Verdadeiramente sois meus discípulos. Então não é, irmãos, apenas o conhecer a verdade, mas há um posicionamento nosso, irmãos, que faz parte disso. Precisamos permanecer nessa visão para que, de fato, haja uma identificação como aquilo que eu sou, que eu confessei um dia, ser discípulo de Jesus, para que o benefício da permanência possa me levar a um conhecimento daquilo que vai me trazer a libertação. Amém, irmãos? Não é somente conhecer. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que essas verdades têm o poder de transformar a vida das pessoas, mas eu não quero ficar na posição apenas de ouvinte, ouvir e confirmar que é verdade, que pode mudar a vida das pessoas, mas e eu no contexto? Né? E algo muito sério é citado aqui no versículo 31, a identificação como discípulo de Jesus. E eu preciso considerar isso. Permanecer, irmãos, para que todo o meu processo de caminhada possa ser, em verdade, possa realmente refletir aquilo que eu declarei, aquilo que chegou para a minha vida, e as pessoas em volta, os meus familiares, hoje é culto da família, possa realmente constatar que é verdade aquilo que nós falamos, que nós confessamos. Amém, irmãos? O tema da ministração dessa noite é começar bem e terminar bem. Eu valorizo muito os pequenos começos. Eu posso citar um exemplo aqui, quando tivemos acesso a essa palavra, eu e você, e nos convertemos ao Evangelho, e a primeira fase é uma fase maravilhosa, a libertação chegando, toda aquela situação de engano, todo aquele pensamento ruim saindo com o poder, pelo poder da palavra, porque a palavra é a verdade. Conhecimento chegando, estávamos em trevas, luz chegou, a luz da palavra chegou e passamos a ver. Amém, irmãos? E nesse capítulo aqui, Jesus estava falando com os judeus a respeito da importância de conhecer essa verdade, de permanecer nessa verdade.
E estava implícita aí a necessidade de sermos escravos dessa palavra, de Cristo. Quando eu falo Cristo, irmão, Jesus Cristo, estou falando da palavra, porque Jesus é a palavra. Uma coisa que eu citei aqui pela manhã, não é correto quando falamos que eu tenho um compromisso com Jesus, mas não a palavra. Porque às vezes a gente vê pessoas assim, e isso é um engano. Eu amo a Jesus, mas a parte de regra, até mesmo pela falta de conhecimento, até cita sobre o congregar, de ir para a igreja, porque a falta de conhecimento pode levar pessoas a confessar essas coisas. Eu amo a Jesus, mas eu não quero isso, não quero aquilo outro, mas eu amo a Jesus. Irmãos, tudo isso que nós estamos envolvidos aqui, que você se envolve, que nos envolvemos, faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Eu não posso ignorar aquilo que está dentro do contexto. Amém, irmãos? E o interessante é que, quando Jesus estava falando sobre a importância, né, e ele cita aqui, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e há uma condição de permanecer, porque há uma identificação como discípulo de Jesus. Os judeus falavam assim, ele cita aqui, quer ver? Deixa eu abrir com você. Lá no versículo 33, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizer tu, sereis livres? Eu me lembro, irmãos, que antes de me converter, eu via muito isso nas pessoas que eu convivia, né, que andava, que vida de evangelho, né, de Bíblia, né, como alguns citavam, era uma vida de escravo, perdia a liberdade, né, não vivia mais, né, não era mais alegre, estava debaixo de um jugo. Irmãos, e percebia ao longo do tempo, né, quando a palavra chegou, de fato a gente percebeu que tudo isso era engano, e tem muita gente pensando assim. E o grave, irmãos, é quando pessoas que até tiveram acesso a essa palavra, decidiram servir a Jesus e têm esse pensamento. Achar que se envolvendo com as coisas de Deus é uma condição de perder a liberdade. Pelo contrário, irmãos. Pelo fato de eu me envolver com o Evangelho, é o contrário que acontece conosco. Liberdade, ser feliz, não somos mais escravos do pecado. Você está feliz com isso? Diga para o seu irmão, você não é mais escravo do pecado. Se você ainda não confessou Jesus, nessa noite pode mudar a sua situação. Mas o objetivo aqui é tirar esse pensamento errado, e mesmo que você esteja começando agora, o nosso desejo é que você começou bem, mas termine bem. Não quero que você remeta o terminar bem apenas chegar ao céu, ser arrebatado. Mas, irmãos, entenda que durante a nossa caminhada, há processos de Deus na nossa vida que também possa ser uma conclusão de projetos, de propósito de Deus para você. Amém? Quantas pessoas, né, passaram no nosso meio, né, não só aqui, mas em outros ministérios, começaram bem, vibraram, plantaram bananeira, correram, né, e hoje não está mais. Começou bem, mas durante a caminhada desistiram, porque faltou exatamente o permanecer. Irmãos, precisamos permanecer nessa visão, porque o Evangelho não é uma religião. Às vezes a gente ouve, né? O fulano entrou para a igreja. Eu não gosto muito desses termos. Agora o fulano é Bíblia. Não, agora ele adotou um novo estilo de vida. O Evangelho é um estilo de vida, não é uma religião. Eu não posso ver o Evangelho como religião, é um estilo de vida. Então, quando eu enxergo dessa forma, quando eu vejo dessa forma, tem como eu, durante todo o meu processo, irmãos, pode acontecer com qualquer um, dias maus, situações na nossa vida, seja pela falta até mesmo de conhecimento, algumas turbulências, e até pensar em desistir. Mas a estrutura foi criada, tanto na minha vida como na sua vida, para que essa fase ruim passe logo, e você permaneça, correndo a sua carreira, não abandonando a sua fé, porque eu e você, nós somos discípulos de Jesus.
E aí é exatamente o que nós confessamos sempre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Não é só o momento lá, na ocasião de levantar as mãos e confessar Jesus, libertação aconteceu, mas há um processo a acontecer na nossa vida, que a libertação vai chegando. É como se você estivesse fazendo uma curva, né, e você não sabe o que está do outro lado, mas na medida que você vai virando o carro ou dentro do ônibus, você vai abrindo a paisagem e você vai ver o que está do outro lado. É o que está acontecendo conosco. Amém, irmãos? É o que precisa acontecer conosco, na nossa caminhada, nesse novo estilo de vida, que é uma bênção. Você concorda comigo? Esse novo estilo é uma bênção, irmãos, e eu não posso ignorar isso. Antes escravos do pecado, agora escravos de Cristo. Escravo, irmãos, eu quero levar você para um sentido muito positivo, é me submeter à palavra, é você se submeter à palavra, é ver a palavra como primazia na sua vida, é bênção, irmãos. Não pode ser um peso, um peso, prova. Não, irmãos, não. Eu citei aqui pela manhã que o ambiente nosso é um ambiente maravilhoso, eu sou suspeito em dizer isso, mas pegando até o gancho de ontem na programação, as pessoas alegres, se envolvendo com isso, né? Outras atividades também que acontecem aqui na igreja, tudo com excelência, né? Você vê hoje o nível de áudio da igreja melhorou bastante. Sim ou não, pessoal? Uma barulhada, né? Não é porque o baterista tocava mal, mas é por causa da acústica, né? O pessoal cantando aqui, não se ouvindo. Mas eu ouvi uma palavra de uma pessoa que nos ajudou até a organizar isso aqui, ele até forneceu uma apostila para os meninos, dizendo que pegou um texto, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé não vem pelo tocar, sentir o cheiro, ouvir alguma coisa, é pelo ouvir. Então, a importância, irmãos, de cuidar desse áudio não é vaidade, não. É para que você ouça essa palavra. Porque a fé não vem pelo tocar ou sentir alguma coisa, vem pelo ouvir. Amém, irmãos? Esse ambiente aqui, quando realizamos eventos, né, a programação de casais, para edificar casais, alcançar famílias, glória a Deus, aleluia. E a gente sabe muito bem que essas programações, essa estrutura, pode atrair muita gente. Pelo ambiente estar bem, não é que isso é lícito e faz parte também, né? Não é somente o benefício, o prazer da boa palavra, mas um ambiente confortável, organizado, é muito bom, concorda comigo? Mas uma coisa, irmãos, eu preciso reforçar, a motivação nossa não é a estrutura, não é esse microfone, é Cristo. Porque, irmãos, saindo isso aqui tudo, Cristo. Tomando o microfone, Cristo. Perdendo seu emprego. Passando por pressão. Faltando dinheiro. Entrando para a universidade. Ganhando dinheiro. Você está comigo, irmãos? Então, vamos colocar cada coisa em seu lugar. Não vamos misturar. Porque o alvo, o propósito, irmãos, é sempre Cristo. Porque Ele proporcionou tudo isso. Eu sou o que eu sou por causa de Cristo. Tem uma canção antiga que eu gosto, de vez em quando, ouvir, do Marcos Witt, que diz assim, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar, a melodia vem dele. Então, Cristo é o motivo de você estar aqui, né? Se você está no teu trabalho, fazendo alguma coisa, passando por turbulências, Cristo é o seu Senhor. Amém, irmãos? Ele nos tirou numa condição de escravos, agora eu posso ver, agora eu posso crer, agora eu posso caminhar, porque Ele está comigo, Ele está com você. Amém, irmãos? Aí, lá, vai à frente um pouquinho no versículo 34, não precisa abrir, eu vou ler para você aqui, ó. Jesus respondeu, né, aos judeus, aos discípulos que estavam ali perto, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.
Graças a Deus que nós não somos escravos do pecado. Graças a Deus. Se porventura eu pecar, eu tenho um advogado que vai, não, está perdoado. E não simplesmente receber essa palavra de perdão, mas eu também cumpri o meu papel de voltar à posição. Não é simplesmente, sou perdoado, e permanecer pecando. Eu preciso me posicionar. Eu faço isso não com medo de alguém ver. Precisa acontecer isso, meu irmão. Eu estou falando coisas aqui, irmãos, para que, de fato, começar bem, terminar bem. Começar e chegar no propósito. Começar e chegar à eternidade, por que não? Chegar lá, concretizar, chegar à plenitude, por que não? Mas eu também preciso considerar e citar situações que Deus projetou para mim, que eu quero receber, eu quero estar. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, por que não? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, com crise, sem crise, com pandemia, sem pandemia, eu posso comer o melhor dessa terra. Agora, irmãos, é claro na palavra que, é muito claro isso, que no mundo nós teremos aflições. Aflições que nós estamos presenciando hoje, mas eu posso comer o melhor dessa terra. Eu posso olhar e ver toda a situação e falar, eu sou feliz com Jesus. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E as declarações, irmãos, vai se tornar vida para mim. Não um chavão simplesmente, irmãos. E não confunda a questão de chavão e você confessar pela fé uma palavra, mas é aquela certeza de que aquilo que eu estou falando não é uma espécie de, um mantra, né? Porque os outros falam, eu vou falar também. Não, porque realmente, de fato, funciona e é verdade na minha vida. Amém, irmão? Você está comigo? Glória a Deus. Eu gosto muito da instrução que o apóstolo Paulo dá a Timóteo a respeito de um atleta. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, não precisa abrir, eu vou ler com você, mas fique à vontade, viu? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Fala de um competidor, alguém que compete, né? Quando alguém compete, mesmo nos jogos, não é coroado a menos que tenha competido segundo as regras. É muito fácil a gente entender. Não precisa ser um expert em qualquer esporte, mas qualquer atividade, irmãos, esportiva tem regras a ser seguida. Então, a pessoa que pratica lá o atletismo, né, precisa obedecer até a mesma linha lá de largada, né, tem alguém lá com uma arma lá e atenção, pô! E todo mundo corre. De vez em quando tem um desavisado lá que antes de acionar o gatilho já corre disparado. E alguém tem que gritar, rapaz, queimou a largada, volta. Não é assim que funciona? E não adianta chegar até o final, que de repente, já vi atividade, que a pessoa, alguém já apitou lá, o juiz já sinalizou que está errado, descumpriu a regra, a pessoa insiste aí. E precisa alguém gritar, rapaz, parou, aí o cara está lá comemorando, ou até um gol, lembra disso? O jogo do Botafogo lá vibrando, que só o gol. Gol, não, é impedimento. Né? A cara o semblante dos botafoguenses é o mesmo, né? Está acostumado já, acho que o juiz está comprado, né, Valzinho? Aleluia. O Valzinho é um homem de fé. Tem que se espelhar nele, irmão. Permanecer torcendo pelo Botafogo. Isso aí, irmão, é exemplo. Dá uma mensagem, né, André? Permanecer, só ele sozinho, só ele gritando, ó. Não é movido pela multidão. Todo mundo aqui é Flamengo, mas só ele é botafoguense. Permanece, irmão, é assim mesmo. Exemplo de fé. Amém? Aí vibra, né? Começa a comemorar, e alguém fala assim, não foi não, rapaz. Foi não. Ou então terminou uma partida, um evento, a pessoa comemorando, já olhando para o troféu, o cara lá com o braço para pegar o troféu, vou pegar o troféu. Não é você não, é ele lá. É o segundo. Você queimou largada, você descumpriu regras fundamentais para que você recebesse lá, fosse premiado. Então, isso tudo são considerados. E a nossa vida, irmãos, e Paulo muito bem cita isso como exemplo, a nossa vida também, né? Mesmo nos jogos, não é coroado, a menos que tenha competido segundo as regras. Porque tem gente, irmãos, que está caminhando, né? E está lá quebrando regras um atrás do outro.
E acho que está bem na fita. E é associado justamente porque não está acontecendo nada. Ninguém apitou, mas ele sabe que as regras estão sendo quebradas. Aí é que está. Porque há tipo de situação que o competidor talvez não tenha nenhum conhecimento da regra. Ah, mas por quê? Não, porque não tem o conhecimento. Mas depois que recebe o conhecimento das regras, o que ele vai fazer? O que é normal acontecer? É ele se posicionar, é ele se adequar às regras estabelecidas, não é isso? Mas o pior é quando a pessoa sabe a regra e continua descumprindo as regras. E lá no final, me dá meu prêmio, me dá minha bênção. E quer bênção, e quer ver mudança, e quer ver alguma coisa acontecendo, e não acontece. Por quê? Porque as regras, irmãos, entenda isso, veja isso não de forma religiosa, porque se eu declarei que o conhecimento da verdade traz libertação, então essas regras é benefício, não é peso. Porque o jugo de Jesus é suave, e o fardo dele é leve. Diga para o seu irmão com a cara de profeta, mesmo com máscara, é suave e leve. Então faz essa cara assim, só assim, ó. Você está comigo, irmãos? Então, se eu entendo que o conhecimento dessas verdades pode me libertar do engano do diabo, do pecado, de coisas que pode levar para um caminho tão ruim, por que não ver isso como importante? Não debaixo de uma supervisão de alguém, não, o pastor. Né? Às vezes eu fico muito, eu vou dizer, irmãos, triste quando você vê pessoas que até muda de percurso por um tempo, mas é por causa de uma motivação que você vê que é temporária. Amém, aí você vê, mas você está entendendo o porquê da necessidade de você observar essas coisas que são importantes para você? Volta para a posição. O que é a falta de conhecimento? Senta aqui, vamos conhecer a palavra, vamos aprender isso. A informação é assim, assado. É bênção para você obedecer, se submeter, é bênção. Agora, não é com terrorismo, irmãos, aqui não tem nenhum Osama, não tem, irmãos. Amém, você está comigo? Lobisomem, Drácula, não tem esse negócio, não. Sou um pastor um pouco, às vezes, até firme, mas não sou bicho, não, irmão, pastor. O bicho é o lobo, que fica ao derredor tentando oportunidade. Aqueles que não gostam de observar as regras, se diz no início que se submete às regras, porque no momento que você levantou a mão e declara discípulo de Jesus, existem regras estabelecidas. E o lobo está do lado ali, ao derredor, tentando tirar você do foco. Ainda voltar a simpatizar lá com o velho homem, quando eu e você éramos escravos do pecado, onde o engano se estabelecia, aquela mentalidade que, eu estou no mundo aqui, mas eu sou livre, eu curto a minha vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, crente achando que é livre. Não é livre coisa nenhuma, é escravo do pecado. Mas o evangelho, quando começa a fazer parte da vida do homem, os olhos, as escamas caem por terra, ele consegue ver, ele vê como eu era. Olha a condição que eu estava sem Cristo, agora o que eu sou, o que eu tenho agora em Cristo. Por que não abraçar, irmãos? Por que não agarrar com as duas mãos e falar e levar a sério isso? Não ficar naquela posição de conhecer, e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade. Mas antes tem um permanecer. Por quê? Porque durante a minha caminhada, eu preciso, a minha trajetória precisa ser essa, reta. Você está comigo, irmãos? É a minha trajetória começar bem e terminar bem, permanecer na palavra, se submeter à palavra. Amém, irmãos? Aleluia! Eu não quero ser daqueles que, empolgados no início e desanimado no percurso, irmãos, eu quero perseverar. Lembrando que
as aflições, as pressões, em determinado momento, irmãos, bate algumas coisas, né? Sensações de impotência, de que não vai conseguir. Irmão, não é só você, não. Todo mundo passa por isso, né? E às vezes consegue até enxergar situações que o Senhor quer que você se posicione, e você vê assim, tão impossível aquilo, acho que não vai acontecer. Irmãos, são vozes para tentar minguar a sua fé. Mas o Senhor não pegou, você não pegou o Senhor de surpresa, Ele sabe quem você é. Amém, irmãos? O que Ele requer é que essas regras, quando eu falo regras, a palavra, seja levada a sério. Ver como importante na minha vida, irmãos, com toda a dificuldade, e a nossa caminhada, irmãos, esse processo, eu vou sendo melhor hoje, amanhã, eu sou o melhor, o que eu sou hoje, sou melhor do que o ano passado, hoje sou melhor que ontem, é assim que funciona. Olhar para você, de vez em quando fazer aquele check-up assim, rapaz, a minha vida, porque, irmãos, o tempo vai passando, às vezes a gente não para ver, se ver, né? Como está a nossa vida? Às vezes vemos os irmãos, pessoas que estão começando, né? Obrigado. Aqui está um fogo aqui, rapaz, né? Fogo de... É calor mesmo aqui, natural, viu? Obrigado, Valzinho. Então, o que acontece? Até esqueci o que ia falar. Pula essa parte aí. Vou pegar um exemplo aqui do avião, né? Um avião tradicional com asas fixas, né? Provavelmente aí já estão inventando aviões aí com asas fixas que pode parar no ar, dar ré. Mas o tradicional, geralmente o percurso dele é isso aqui, ó, sempre em linha reta. E as turbinas precisam estar naquela propulsão adequada para que o avião permaneça fixo no ar, sustentado lá no ar. Amém, irmãos? Agora, eu nunca vi avião, esses tradicionais aí com asas fixas, chegar lá no ar, parar e dar ré. Já viu isso? Um avião dar ré, chegar ali, um avião de passageiro chegar... Eu nunca vi. Se o piloto tentar fazer isso, o que vai acontecer com o avião? Vai cair. Então, irmãos, eu comparo a nossa vida como um avião, com asas fixas, e pegando o percurso. Irmãos, não podemos parar. E às vezes na cabeça do cristão pensa assim, eu acho que eu vou dar eu tenho um tempinho para mim, tempo para você. Como funciona isso? Né? E usamos termos até para tentar amenizar a situação, né? Para não ficar uma aberração, vamos dizer assim. Eu estou dando tempo para mim, pastor. Às vezes você conversa com as pessoas e fala assim, pastor, eu estou dando tempo. Aí não tem coragem de dar um tempo para Jesus, de dar tempo para a igreja, para o pastor, para o departamento. Estou dando tempo para mim, estou conversando com Deus. Mas as coisas de Deus envolvem isso. Amém, irmãos? É aquele avião que quer dar uma paradinha no ar. Vai cair. Porque, irmãos, a nossa situação é isso aqui, ó. Pegou a pista de decolagem lá. Começou, pequenos começos. Qual é a situação do avião? Está lá na pista, na velocidade, vai chegar o momento de levantar voo. Existe uma velocidade específica para que ele arremata. Vem arrematar do solo. É o normal. Amém, irmãos? Todos nós queremos. E durante o voo, seguir o percurso correto. Ó, isso. Lembrando que o avião passa por turbulência. Como você que está voando, correndo a sua carreira, passa por turbulência. Mas o alvo é Cristo. E vai continuar o voo. Você está comigo, irmãos? Sempre nessa posição. Indo e voando. Amém? O nosso alvo é Cristo. Eu citei um exemplo aqui pela manhã, irmãos, do carro, né? Eu gosto de ilustrar essas coisas para melhor compreensão. O pessoal que tem carro sabe muito bem, né? Conhece por um tempo, começa a conhecer até o ruído do motor, dos dispositivos que funcionam no carro. Os irmãos aqui têm carro, o Igor tem carro, o Valzinho, outros irmãos aqui. Conhecem o carro.
Você liga de manhã, você percebeu um ruído diferente do motor, você sabe que está com problema, porque você conhece. Se entrar uma pessoa no carro, principalmente o leigo, vai ouvir e não vai nem perceber, mas você percebe, você sabe, você conhece o carro. Espiritualmente falando, irmãos, pode acontecer isso conosco. Possa ser que você esteja emitindo um ruído diferente. E no carro, irmãos, imediatamente, quando isso acontece, se a gente insistir naquilo ali, isso, cedo ou tarde, vai causar problema. Concorda? Está lá o barulho, tinha uma pessoa que eu conheci, que o carro dele fazia um barulho, assim, eu falei, rapaz, seu carro aqui está com um motorzinho esquisito. Dá para bater o motor. Não, rapaz, o motor está potente. Não, esse não é potente, não. Isso aí está querendo bater o motor. Não, mas ele não conhecia o carro dele. Né? E eu tive que mostrar um carro parecido, né, na hora lá na oficina, não sei que eu não lembro qual foi a ocasião. Aqui, um carro igual o seu. Liga aí, fulano. Motor sereninho dele, igual aquela máquina de moer caldo de cana. Você acredita que tem irmãos que não conhecem quando ele está numa situação diferente, ele não percebe? Aí um outro irmão precisa falar, irmão, olha aí. Rapaz, você está produzindo um ruídozinho, não é normal, não. Não, meu irmão, estou bem com Deus, eu estou, aleluia da fé, mas não está, não. Precisa voltar à posição. Precisa, né, quando o carro começa, se eu insistir com aquele carro lá, o carro não para assim de ver, né, Igor? Já começa a apresentar um probleminha, principalmente suspensão. Quebrou uma pecinha lá, aí você, isso aí é bobo. Mas uma pecinha de uma suspensão, né, que quebrar, isso pode acarretar problemas em outros dispositivos da estrutura do carro. Uma mola quebrar, um amortecedor danificar, porque uma pecinha que está funcionando, uma pecinha pequenininha, né, uma coisa, isso aqui é pequeno, é baratinho, isso aqui é R$50, é só uma ponteirazinha, isso dá para rodar, dá para chegar, não vai causar acidente, aí vai seguindo. Tem crente, irmãos, porque está lá um negocinho pequenininho, vê, identificou que está um problema, em vez de consertar, não, dá para seguir, não está acontecendo nada. E podemos até comparar, irmãos, a nossa vida aqui. Estou vindo para a igreja, bato o cartão todo dia, participo do departamento, dou meu dízimo, a minha oferta, glória a Deus, aleluia, congrego lá, sou amigo do pastor, tenho irmãos, gosto de todo mundo, estou bem na fita, está tudo certo. Mas tem uma coisita que precisa ajustar. Aí deixa. Irmãos, nós precisamos estarmos sensíveis a essas coisas, porque é uma carreira, irmãos. Não é só o final lá, o céu, não. Existem posições, propósitos que você vai cumprir. Então, essas situações precisam ser ajustadas. Quando o carro começa a apresentar um problema, eu corro para onde? Para o mecânico. Quando você começar a identificar problemas, coisas, você consegue identificar, consegue ver. Mecânico Jesus. Jesus, me ajuda. Olhar para a palavra e ver exatamente. Possa ser que sejam regras que não estão sendo observadas, e isso está comprometendo a minha vida, o funcionamento dessa estrutura de vida que eu tenho em Jesus, coisas que eu posso experimentar, mas as regras não estão sendo observadas. Às vezes você vê um jogador de futebol bom, né, craque, e não gosta de cumprir regras, e aí pelo fato de estar fazendo gol, eu não gosto de cumprir regra, mas estou fazendo gol. Mas parou para pensar, se você cumprisse regras, seria muito melhor do que você é hoje? Talvez na condição que você está correndo a sua carreira, com toda dificuldade, sinalizando situações. Está tudo bem, está na zona de conforto. Mas pensa na hipótese de você desenvolver melhor isso. Ser melhor do que você pode ser. Apenas observar coisas que fazem parte, não só da sua vida, mas da nossa vida, que pode fazer com que você produza maior. Não ficar apenas no 30 por 1. Irmãos, 30 por 1 é bênção. Não vou ignorar 20 por 1. Mas que pelo menos seja o começo, visando o 30, o 40, o 50, irmãos, essa é a nossa visão, não ficar apenas nisso, está tudo bem, e você sabe que pode produzir mais, e você sabe que pode, a condição de você chegar, não é o Senhor,
Se o Senhor quiser, Deus é quem sabe, irmãos, tem coisa que Deus já sabe, já falou com você e você insiste naquilo. Aqui é um profeta rodando e botamos na nossa cabeça, eis que não, Deus já falou na sua palavra, você sabe, vê a pecinha lá que está fazendo barulhinho, e finge que não vê. Irmãos, precisamos parar de fingir que não está vendo. Ali está, preciso consertar. Preciso parar lá. O que acontece? É um desconforto, mas na hora que você sentar naquele carro e seguir, olha a segurança, olha a confiança, olha a tranquilidade. Né? E é interessante, para aqueles que dirigem, está andando na cidade aqui, o carro está com problema, eu estou andando por aqui mesmo, está tranquilo, beleza. Agora, você tem coragem de pegar teu carro e ir para São Paulo? Do jeito que está? Ah, pastor, aí pode me deixar na mão, né? Já parou para pensar quando as circunstâncias vierem? E aí, quando você precisar realmente contar com a sua estrutura, avariada em algumas coisas, mas será que você vai conseguir passar lá para o outro lado? Então, no tempo, irmãos, que nós consideramos hoje, por que não, irmãos? Faz parte da nossa vida, nós chegamos à plenitude, mas o conhecer a verdade, irmãos, essa verdade que nos submetemos e confessamos que somos escravos, é que nos liberta. A libertação constante, libertação com relação ao nosso espírito transformado aconteceu, mas existe uma transformação aqui da mente, que é um processo de libertação. Ah, pastor, eu gosto muito do culto de libertação. Essa noite, irmãos, eu considero como culto de libertação, para você, para a sua família. Amém, irmãos? Queremos tantas coisas acontecendo no nosso ambiente, na nossa casa, mas será que você faz parte do contexto para mudar alguma coisa, para se posicionar, mudar essa mentalidade, parar de ver apenas o superficial? Ou os ruídos que você sabe muito bem, precisar esperar alguém sinalizar, não, você já não sabe aí, já não tem o conhecimento, já sabe que esse conhecimento é que vai trazer libertação, por que não aplicar na sua vida? Por que não se submeter à palavra, Senhor, eis-me aqui? Amém, irmãos? Nos conhecemos. Você está comigo? Sabemos, né? Volto a dizer aqui, quem tem carro, o perigo que é andar com o motor sem o óleo, cedo ou tarde. Andou com o motor seco, cedo ou tarde. Vai dar problema. E quando pensamos no óleo, trazendo para a nossa vida, a unção, irmãos, o óleo da unção, desejar, irmãos, a santidade, a vida de oração. Nós estamos programando aqui, né, junto com a secretaria, vamos realizar uma reunião de oração, vai ser 12 horas direto em oração, começando 9 horas da manhã até 21 horas, ininterrupto, direto isso. Vai ser dividido aqui uns ministros, alguns irmãos, para dar essa continuidade, só oração. Irmãos, e tudo que está acontecendo nesse tempo, tão difícil, é fruto, irmãos, de oração. Eu não sei se os irmãos se lembram que na véspera de acontecer essa coisa terrível, nós vínhamos de uma maratona de oração forte aqui. Né? A última foi 24 horas, né, de oração. Irmãos, eu creio no poder da oração. E o que está acontecendo na vida das pessoas, na igreja, o acelerar do Senhor, as bênçãos, a prosperidade, e pessoas crescendo. A nossa igreja aqui, casos de coronavírus aqui, é mínimo. Irmãos, oração. Eu não quero, irmãos, apenas motivar somente nesse propósito, que é válido, mas olhar para isso como uma necessidade, fazendo parte da sua vida, da nossa vida, irmãos. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio, irmãos. Eu continuo, eu creio que você também, não só eu, mas seguindo com o voo. Sem dar ré. Pisa no freio, irmão, pisa no freio. Se pisar no freio, vai cair. Eu tenho que manter as turbinas funcionando. Amém, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando nessa noite. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, eu vou ler aqui. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião.
Lá do tempo da rebelião, está falando lá do velho homem, que ouvia a palavra e fechava o coração, ouvia a palavra, ignorava, fechava os olhos. Agora a nossa vida não é mais a mesma. Eu vou ouvir, o Senhor está falando, não vou endurecer o coração. O que eu preciso mudar, Senhor? O que precisa ser ajustado na minha vida? Eu vou me posicionar, eu vou me submeter para que a minha vida não fique apenas começar bem e aí aquela coisa capenga e terminar. Cadê o fulano? Estava correndo aqui a carreira. Ah, ficou para trás, parou, alguma coisa aconteceu, desistiu, pegou outro caminho. Não funciona assim. Eu dei um exemplo também de uma situação que aconteceu comigo com Kátia. A gente estava logo no início, né, nas primeiras viagens para São Paulo, para conhecer a avó dela, levar ela, no caso, para eu conhecer, né, e tivemos a oportunidade de ir para lá. Eu lembro que teve uma viagem que, e em São Paulo, quem conhece, o trânsito lá é muito complicado. Você perdeu uma entrada ali, na outra, às vezes é no outro bairro, para você pegar o retorno e voltar para a direção correta. Mas teve uma ocasião que eu não observei que eu deveria acompanhar as placas, porque aqui no Rio a gente geralmente, né, nós aqui que dirigimos, costumamos, conhecemos aqui, não olhamos para a placa. Em São Paulo eu fui tentar fazer isso, me enrolei, em vez de ir para pegar totalmente à esquerda, eu caminhei para a direita, né? Eu lembro até que a Cátia falou assim, ó, isso aqui é mais para lá. E eu, por aqui, chegou uma ocasião que não dava mais para eu passar para a esquerda. Aí, de repente, eu percebi o carro já pegando um elevado, lembra disso? O elevado, olhando assim, a Cátia perguntando, estamos certo? Eu falei, estamos. Olha, mas no fundo, eu não quis dar o braço a torcer, Igor. Eu vi que eu fiz besteira. Eu dirigindo, e a Cátia olhando assim, e eu nunca vi essa empresa aqui, não. É a empresa, acho que é nova, né? Deve ter feito em 2 dias a empresa ali, pensando. E eu olhando, e eu não quero dar o braço a torcer, estava errado. Eu errei, Igor. Errei. Eu tinha que olhar para cá, eu errei. E indo. Irmão, sei que nós andamos lá, quase meia hora, né? Quase meia hora dentro, irmãos. Aí lá no finalzinho começou a aparecer uma placa assim, quase perto de um pedágio. Aí estava uma placa lá, eu torcendo para que seja um rio. Aí pareça Rio de Janeiro. Aí quer contar com a fé lá, eu declaro Rio. Tem crente assim. Está errado e está crendo por um erro, dentro do erro. Volta, querido. É para voltar. Eu creio. Em nome de Jesus. Aí vira assim, Paraná. Eu estava indo para o Paraná. E eu estava crendo para a placa mudar para o Rio. A mentalidade. E tem crente assim, todo errado, uma vida sem regra nenhuma, congrega de vez em quando, vai para a igreja quando tem vontade, e eu sou da fé. Eu creio que vou receber, vou chegar lá, estou firme, pastor. Tá não, irmão. E aí, qual é a solução, André? Pegar o retorno. E precisa pegar o retorno. Nós, nessa ocasião, não é exemplo para ninguém, mas pegamos o retorno errado, entramos no meio de uma comunidade, foi um desespero. E eu com medo de perguntar às pessoas, com medo de entrar numa... E foi uma orando em língua, tudo. Irmãos, atrás de vida. Pegar uma direção errada é o risco que você pode correr. Principalmente aqui no Rio. Errou, irmão, se você errar aqui um caminho, as vias seguras, pegou uma direção errada a entrar numa área de risco. E tem crente porque está indo. Aí tem a placa lá, retorno. Ele sabe que precisa retornar. E ele insiste. Igual o pastor Marcelo, lá do Paraná. Estava quase lá no Paraná. Tudo bonitinho. Aí, vai voltar. Sei que nesse inteirinho, perdemos 1 hora mais ou menos de viagem. Poderíamos chegar mais cedo aqui no Rio. Chegamos tarde. Porque eu insisti em pegar a direção errada. Não prestei atenção nas placas. As placas estavam lá sinalizando. Rio, tinha uma setinha assim, ó. Essa setinha é para eu pegar a faixa da esquerda. Eu lá na frente eu entro. Só que tem uma situação lá que, o Igor sabe disso, aí começou a aparecer uma barreirinha assim, ó. Uma barreirinha, vou passar por cima da barreira. Aí já era. Aí eu olhando para o lado assim, vi o caminho para o Rio assim, ó. Lá para o outro lado assim, ó. Virando, eu olhei, acho que é aquele ali, mas... eu
vou pegar um retorno lá na frente, não vai nem perceber. A sua família sabe que você está indo para uma direção errada. Não é de bobo não, irmão. E a família às vezes sinaliza, olha, fulano. Só que a sua família, com todo cuidado, né, Igor? Olha, pastor não. Ô, rapaz, toma vergonha na cara, rapaz. Tá errado, rapaz, volta. Tá insistindo por quê? Tá queimando gasolina e quase pagamos pedágio, né? Quase pagamos pedágio. Não, mas foi um desastre. Agora não, irmãos. Agora, quando volto de lá, ó, olha aí. Aquela placa, olha o desespero. Ali, eu já... Quero não, irmãos. Quero não. E tem crente que vê, alguém já sinalizou, gritou, vai para lá. Mas daqui a pouco o crente volta a fazer a mesma coisa, pega a direção errada. Está queimando combustível, aí por isso está cansado, por isso está desanimado. Por isso que tá, durante o percurso lá está parando, está freando no ar. Irmão, se a palavra diz que o jugo é suave, o fardo é leve, eu preciso acreditar nisso. Que o evangelho é um estilo de vida, então vai ser tudo tranquilo. Se tem alguma coisa que está me fazendo pesado, se está sendo difícil, tem alguma coisa que eu preciso rever. E talvez esse caminho, né, por não observar as placas sinalizadoras, está me levando para uma direção que não tem nada a ver com refrigério, conforto, segurança, paz, apenas peso, dano. Por que brincar com essas coisas? Por que, irmãos, ficar naquela gangorra, cima, baixo? Por que apenas o título? Por que ficar só naquela condição de declarar como chavão e conhecereis a verdade vos libertará, e fala para o irmão, outro irmão, glória a Deus. Mas há um contexto de permanecer firme, de realmente declarar o que a palavra já diz aqui, discípulos de Jesus, para justamente olhar para as pessoas que estão pegando uma direção errada, olha para mim, por que não, irmãos? É a nossa responsabilidade, as pessoas olharem para nós e dizer, não, é o que eu quero, é o exemplo, é isso mesmo. É essa a direção que eu preciso tomar, esse é o caminho, por que não? Por que não? Voltando até aqui, é o que Paulo ensinou, né? Uma das suas cartas a Timóteo, falando sobre o atleta, aquele que compete. É maravilhoso, né? Quando chega lá, reta final, recebe o prêmio. Alguém vai conferir lá se ele cumpriu as regras, se teve alguma coisa. Porque, irmãos, vai existir alguém lá na competição que vai ver alguma coisa lá para tentar acusar e dizer, não pode. E esse alguém, irmãos, espiritualmente falando, é o diabo. Tentando acusar você, tentando parar você, dizendo que não pode. Mas, irmãos, a palavra liberada para a nossa vida, ela é verdadeira e nós acreditamos na palavra. Somos o que somos por causa de Jesus. Amém? Nós não somos dignos. Não éramos, né? Estávamos numa condição em que, irmãos, o evangelho, a salvação, não é por merecimento. Mas Deus, Ele amou, resolveu resolver esse problema de uma vez por todas, enviando Jesus para morrer no nosso lugar e nos tornar dignos em Jesus. Dignos em Jesus. Então você pode. Amém, irmãos? Está aí a palavra, aí o Espírito Santo na sua vida, aí os irmãos aqui, os ministérios que Deus levantou aqui para servir uns aos outros. Tem toda uma estrutura, irmãos, criada para que a nossa carreira seja uma carreira triunfante. Começou bem, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus por isso. Mas não parou por aqui, não, abençoado. É uma carreira a correr. É uma vida. Tem alguém dentro da sua família lá, da parentela, que talvez esteja no engano, pensando assim, essa vida de crente é uma vida de escravo. Mas não é escravo não, irmãos. Pelo contrário, liberdade, vida. Então, a minha posição naquele ambiente, família, dentro da minha casa, possa ser lá o seu esposo, que ainda está naquela situação, mas a sua parte você precisa fazer, não terceirizar,
Ah, eu não estou por causa do meu esposo. Irmãos, o problema é dele. Possa ser dura essa colocação, mas é verdade, é ele com Deus, mas você tem um papel a cumprir, uma posição. Ah, por causa dele. Já houve casos, irmãos, de pessoas abandonar essa vida com Jesus por causa do marido, por causa da esposa que não quer nada com Deus. Ah, pastor, é porque o meu marido... Não, mas faça a sua parte, ore por ele. Creia, viva. Ganhe seu marido sem palavras, segundo as Escrituras, ganhe sem palavras, sendo... E eu não quero remeter apenas para as mulheres também, mas para os homens. Possa ser que a esposa lá está numa situação e não consegue se equilibrar e se ajustar, mas ganhe a sua esposa sendo, né, falando, ameaçando. Não, viva, seja verdadeiramente discípulo de Jesus, permanecendo, e conhecereis, através de você, o próprio Evangelho andando sobre a terra. Porque Jesus é a palavra, e a palavra andava sobre a terra, as pessoas viam a palavra andando. Eu quero isso. Nós fomos chamados para sermos a palavra andando, porque nós somos discípulos de Jesus. Olhar para Jesus, ser Jesus na vida de alguém, olhar para você e ver Jesus, irmãos, esse é o propósito. É para isso que fomos gerados aqui, é o que está acontecendo aqui, irmãos, é para isso. Esse é o objetivo. Ser Jesus na vida de alguém. Sair dando cabeçada por aí, irmãos. Brincando de vivo ou morto. Vamos parar com isso, irmãos. Vamos levar a sério esse negócio. Se é a falta de conhecimento, e conhecereis a verdade. Você está sendo ministrado aqui. Esse culto é um culto de ensino também. E você está conhecendo a palavra, que a palavra funciona, guarda com você isso, não endureça seu coração, como na rebelião, lá no tempo do velho homem. Não, agora tem uma nova vida, eu me submeto à palavra. Quando eu falo escravo da palavra, me submeter à palavra, esse é o caminho, é isso que eu quero para a minha vida. Não é uma religião, é um estilo de vida. Você pode confessar comigo isso? O Evangelho é um estilo de vida. Às vezes cantamos, né? Eu amo sua palavra, que é vida para mim. Quem conhece essa canção? Eu amo tua palavra, que é vida para... Não é isso? Que bacana, né? Não ficar da boca para fora. Olhar para a palavra. Realmente, eu preciso trocar essa pecinha aqui, porque vai me causar problema. Eu preciso pegar uma direção correta. Pegou uma direção, irmãos, percebeu lá, e o Espírito fala, está errado, pega o retorno, vamos retornar. Pastor, tem algum problema começar tudo de novo? Tem problema não, irmãos. Melhor começar tudo de novo do que continuar errando lá e lá, dando cabeçada, com a cara no poste, pegando o caminho errado, queimando combustível, atrasando a sua vida. Coisas não aconteceram, não é porque Deus, não aconteceu, irmão, porque não é da vontade de Deus, irmão, nem sempre isso. Essas colocações é muito perigosa. Eu não gosto muito disso, não, viu? Há situações em que realmente é o tempo de Deus, sim, mas tem casos que não é o tempo de Deus, não, é o seu tempo atrasado. É o tempo irresponsável. É o tempo de não permanecer. E aí, o que vai acontecer? As coisas não funcionam. Aonde você deveria estar naquele momento, não está. Está lá atrás. Eu já dei exemplo aqui de uma corrida, né? E isso acontece muito. Dá largada, todo mundo corre juntinho, né? Pô! Aí todo mundo... Pá. Ao longo do tempo você vê alguns se destacando. E outros lá atrás, com palmo de língua para fora. Né? Existe um condicionamento físico. Eu não quero que você faça comparação, estou pegando um exemplo aqui. Mas o que é interessante nessas competições, principalmente o atletismo, é que de repente, do nada, às vezes a pessoa está lá atrás mantendo ele permanece, ele não está caindo, ele está acompanhando, ele sabe o momento exato de disparar. E quem está do lado de fora acompanhando vê, rapaz, o fulano está no tempo correto. Não está ignorando, irmão, não está prestando atenção em que colocação, mas as regras, ele está obedecendo, está de acordo com as regras.
Naquele tempo você precisa manter nessa pegada, nessa velocidade, nesse compasso. Ele está ele está obedecendo. Vai chegar um momento que ele vai disparar. Aí daqui a pouco aquele que saiu igual um desabestado, queimando etapa. Tem muito crente queimando etapa. Vai, não cumpre regras, ignora tudo, que eu sou o cara. Aí lá na frente começa a cansar. Aí daqui a pouco só escuta o barulhinho do vento assim, aquele vento assim, Sabe o que é isso? Aí o pessoal passando assim, Aí passa um, passa outro, e você vai ficando para trás. E você poderia muito bem correr tranquilamente sua carreira. Não é legal, irmãos. Você está comigo? Você pode, irmãos. Tira da sua cabeça que você não pode. Isso é mentira do capeta. Você pode. O mesmo Espírito que está naquele que está lá na frente, está em você, meu irmão. O maior habita em você. Deus é tão maravilhoso, irmãos. São escolhas. Todos nós fazemos as nossas escolhas. Você tem a oportunidade de escolher. Mas Deus é tão bom. Olha lá em Deuteronômio, capítulo 30, não precisa abrir, vou ler para você aqui, 30, 19. Olha o que o Senhor diz aqui. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o Senhor é tão maravilhoso que ele fala assim, você quer uma sugestão? Você quer que eu te ajude? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus é tão maravilhoso. Ele fala, ele sinaliza, aqui o Espírito sinalizando. E ele não pega, força você, não, tem que ser assim, não, escolhas. E vimos os resultados das escolhas. Mas, irmãos, não se engane. Mesmo assim, o Senhor fala assim, olha, quer uma sugestão? Escolhe a vida, escolhe a bênção. Aí você escolhe esse caminho aqui, caminho de coelho. Aí o Senhor fala assim, vai por ali não, vai por aqui, melhor. Não, mas eu quero ir por aqui. Vai. O Senhor vai respeitar. Ele é tão maravilhoso, que aí, lá no finalzinho, como aconteceu comigo, teimoso, né? Aí, volta. E teve a oportunidade de pegar a direção correta. Mas há um dano. E não podemos desprezar os danos. O tempo, a posição que poderíamos estar, melhor dizendo, coisas que poderíamos estar experimentando, diante daquelas escolhas, tanta coisa, irmãos. E nessa noite, o Espírito Santo está mostrando para você que pode vir um tempo melhor. Se quiserdes, se você quiser ouvir, comereis o melhor dessa terra. Amém, queridos? Você pode ficar de pé em nome de Jesus.